Olá, boa noite. O Realidade em Pauta está no ar. Em fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer decretou uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. A decisão de decretar a intervenção na segurança pública do Rio foi tomada numa reunião de emergência entre Temer e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Agora, no mês de agosto, essa intervenção completa 6 meses e ela deve seguir até o dia 31 de dezembro. Por isso, hoje, o Realidade em Pauta traz para você um panorama geral sobre a intervenção e como o decreto tem refletido na segurança pública do Rio. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, celeiro da cultura do Brasil, terra da música e da poesia, a segunda maior cidade do país. Mas ao mesmo tempo que o Rio coleciona inúmeros adjetivos, a capital fluminense chama atenção por um único motivo: a violência. Eu já cansei de ter que me jogar no chão, porque o tiro tá comendo. Depois que aconteceu isso, eu vou fazer o quê? Vou ficar esperando? Não. É me jogar no chão mesmo, lá dentro da banca de jornal e rezar para acabar. Não tem mais paz. A qualquer momento você pode estar aqui agora e daqui a pouco escutar uns estampidos ali e começar um tiroteio. Então não é paz. Isso! Ele roubou um morador! Ai, meu Deus! Tira daqui! Calma, calma, minha filha, pelo amor de Deus. E eu vai com ela pro quarto, vai pro quarto. O estado do Rio de Janeiro é emblemático quando o assunto é segurança pública. Nós estamos aqui em um dos principais cartões postais da capital fluminense. Aqui nesse ponto específico existe uma homenagem a policiais militares que foram vítimas de homicídio. Esse daqui, por exemplo, recebeu flores recentemente, o que mostra que a dor ainda está latente no coração de quem perdeu esses entes queridos. Aqui um pouco mais na frente a gente vê as mesmas placas, só que dessa vez fazendo homenagens a crianças que também foram assassinadas. Aqui, por exemplo, a gente vê o caso de Jeremias Moraes, ele foi morto em 6 de janeiro deste ano. Tinha apenas 13 anos e foi baleado lá no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, durante um confronto. Mas aqui a gente vê a história de Brenda Valentina, uma menina de apenas 2 anos que levou um tiro na cabeça. Diante dessa realidade, uma decisão inédita na história do Brasil entra em cena. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. A medida dividiu opiniões no Congresso Nacional, mas em 16 de fevereiro de 2018 estava decretada a presença da Força Nacional para conter a violência no Rio. O crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Agora, no mês de agosto, a intervenção completa 6 meses, de acordo com o Observatório da Intervenção, que foi criado justamente para acompanhar e divulgar os desdobramentos das operações. Durante esse período de 6 meses, mais de 160 regiões do estado do Rio foram impactadas com o decreto. Mais de 300 operações foram realizadas e mais de 300 armas foram apreendidas.
Ainda de acordo com o observatório, de fevereiro a junho deste ano, mais de 630 pessoas foram assassinadas e houve mais de 4.000 tiroteios no Rio de Janeiro. O observatório ressalta que houve uma redução no número de fuzis apreendidos e um aumento no número de chacinas. Isso mostra claramente uma lógica de guerra, isto é, você não vai combater o crime buscando elucidar a razão do crime. Você vai combater o crime matando. E essas mortes, elas se retroalimentam. Vamos pegar o número de policiais mortos no estado do Rio de Janeiro. A cada ano cresce, um recorde. Se nós pegarmos o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, nós temos mais mortes no Brasil por ano do que em todas as guerras somadas que ocorrem no mundo hoje. Isto é um verdadeiro absurdo. É uma guerra cotidiana, é uma ciranda trágica. Então a gente não está tendo, né, um número significativo de apreensão de armas, em particular das armas de alto impacto que estão sendo utilizadas na cidade, como os fuzis. Os números do SESEC mostram, né, que você não tem uma diminuição da violência, que você não tem uma diminuição na sensação de insegurança da sociedade e o pior, você tem aumentado o número de chacinas, o número de tiroteios, o número de intervenções violentas, né, da polícia nas comunidades. Olha, a gente continua essa conversa aqui dentro do estúdio. Eu recebo aqui hoje Arlis Gonçalves Júnior, ele é advogado da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Arlis, muito obrigado por aceitar nosso convite para discutir esse assunto aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço voltar aqui, depois de um certo tempo, para falar sobre essa questão da intervenção do Rio de Janeiro. Esse é um assunto que divide um pouco as opiniões de especialistas da área, como a gente acabou de ver aqui, Arlis, porque parece que os números não melhoraram depois da intervenção federal. Os números com respeito a, por exemplo, a apreensão de armas, como a gente mostrou, homicídios e outros tipos de ocorrências com a intervenção, parece que não trouxe um alívio para a população. O governo brasileiro, de uma maneira geral, isso se reflete nos estados também, eles optam sempre a combater o crime organizado, a combater o crime de uma maneira geral, pelo enfrentamento. E isso não resolve. Na realidade, nós estamos vendo que há uma quantidade maior de enfrentamentos em razão do maior número de tiroteios e a diminuição na apreensão de drogas, diminuição na apreensão de armas e aumento nos homicídios e nas chacinas. Porque com a intervenção federal e todas essas operações que foram feitas no Rio de Janeiro, também o crime organizado briga entre si. Então, acaba que você tem, na realidade, uma guerra civil no Rio de Janeiro, com tanta gente morrendo, quando, na realidade, o Estado deveria investir em investigação, inteligência. Agora, esse é um modelo, como você falou, é um modelo já estabelecido no Estado brasileiro. O enfrentamento em lugar de uma estratégia de inteligência. Por que isso ocorre? Difícil explicar, né? Nós percebemos que todos os governantes, eles optam sempre em colocar mais policiamento na rua, mais enfrentamento, mesmo que você perceba pelos índices que a cada dia a criminalidade comete mais crimes e aquela polícia, né, que está na rua a fazer o enfrentamento, a cada dia evita menos que o crime aconteça. Então, na realidade, o governo brasileiro, de uma maneira geral, todos os governantes, eles deveriam parar com esse investimento maciço no enfrentamento e voltar o seu investimento para a inteligência, para a polícia judiciária. Na realidade, o que você tem que fazer? Serviço de inteligência, boa investigação, para você poder descobrir onde estão as armas, fazer a apreensão delas, descobrir onde estão as drogas, fazer a apreensão. É com investigação que você combate o crime organizado e combate os índices de criminalidade com maior eficiência. O enfrentamento, já vimos aí que não dá resultado. Ainda dá tempo de o Estado brasileiro fazer esse tipo de correção e vencer essa guerra? Tempo dá. Só precisa vontade política, assumirem que está errado e virar o investimento para
a situação que eu estou dizendo, né? Nós precisamos investir mais em inteligência policial no sentido que as polícias judiciárias tenham mais condição de trabalho, tenham legislações favoráveis a si, para poder realmente investigar as quadrilhas, investigar mais facilidade nas quebras de sigilo, porque hoje nós temos entraves enormes na execução desse trabalho também de inteligência. O Judiciário e o Ministério Público não dão o apoio necessário às polícias judiciárias para que as polícias judiciárias façam o seu trabalho. Então é preciso que sente as polícias judiciárias, os governos, Judiciário e Ministério Público trabalhem em conjunto em prol da sociedade, o que não ocorre hoje. Claro. O Arles, agora, a população, ela aparentemente se sente mais segura tendo uma intervenção no Rio de Janeiro, por verem soldados armados pelas ruas? Eu acredito que há uma sensação de segurança que não é verdadeira, porque você vê uma quantidade maior de tropa na rua, mas isso não significa que você tem segurança. Significa que naquele momento, onde você tem a tropa naquele local, você não vai ter nenhum problema, a não ser que comece uma troca de tiros entre a tropa e os traficantes. Mas essa tropa sai dali, né? Então você não consegue fazer um policiamento ostensivo na cidade toda, nem no Rio de Janeiro, nem em lugar nenhum. Então, o que acontece? É uma sensação momentânea e, na realidade, com a investigação, se você faz a investigação, você consegue comprovar a materialidade de um crime, quem é o autor, você consegue prendê-lo e fazer com que a justiça faça com que ele seja processado e condenado. Aí sim você tem um efeito mais duradouro, né? Agora, aquele enfrentamento, o cara troca tiro com a polícia ali, aí ele foge, depois ele volta. Então, é uma coisa que não leva a lugar nenhum, só coloca em risco a sociedade. Isso explica o aumento, acho que na casa de 36% no número de tiroteios no Rio de Janeiro, Sim. desde que a intervenção foi instaurada. Você tem uma quantidade maior de tropa, então há um confronto maior. Mais confrontos. Muito mais confronto. Quanto mais tropa você colocar, maior será o número de enfrentamentos, porque as tropas elas vão se deslocar, elas vão se confrontar com o traficante e vai ter troca de tiro. E aí só vai aumentando o que acontece. A gente vê isso na Síria, vê onde tem lugar de guerra, né? É o que acontece no Rio, né? Sim. A gente tem que fazer um intervalo, Arles, é coisa rápida. Na volta, a gente acompanha a rotina de pessoas que vivem em bairros nobres no Rio de Janeiro e que também de pessoas que moram em algumas comunidades. A gente vai ouvir a opinião desses cariocas, desses fluminenses, diante da intervenção militar. Não sai daí que a gente volta em 2 minutos.